Os suínos de hoje são o resultado de décadas de evolução genética, avanços em nutrição e melhorias em manejo. Mas, em meio a tanta eficiência, uma dúvida tem ecoado pelos corredores das granjas. Será que os nossos animais estão mais frágeis do que antes? Do colostro à creche, da genética à densidade, dos micro-organismos à imunidade, tudo influencia. No episódio de hoje, vamos investigar as raízes dessa questão. Por que os suínos modernos parecem mais suscetíveis às doenças? E como podemos fortalecer a saúde do plantel com uma visão ampla e estratégica? Fala, turma! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Granja 360, com um tema muito especial e um baita convidado hoje, né, Vitor? Cara, que tema excelente esse que a gente vai falar, tá? Eu acho que saúde de plantel, esse tema que é os suínos modernos são mais suscetíveis às doenças, uma visão sistêmica de saúde animal. Vitor, o que tu me fala desse tema? E depois a gente vai apresentar esse convidado aí, que é uma honra tê-lo aqui com a gente. Perfeito, Léo. Acho que é um tema que vai abrir a mente de muita gente que está dentro da produção, pessoal que está trabalhando a campo. Acho que é um tema bem prático, bem atual e tenho certeza que vai ajudar muita gente que está nos acompanhando aí. Inclusive, antes da gente começar o nosso bate-papo, acho que vale a pena a gente fazer aquela chamada para ação, que eu pedir para o nosso pessoal que acompanha a gente aí a não deixar de seguir a gente no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, no Spotify. Lembrando que a cada segunda-feira, a cada 15 dias ali, tem um episódio novo. Toda a segunda às 6 horas da manhã sai um conteúdo bacana para você que vai começar a sua semana aí já com o pé direito, né, Léo? E compartilha com todo mundo que você conhece aí, que está atuando na área, com todo mundo da suinocultura, porque vai ser um baita episódio, tá? Já adiantando para vocês. Perfeito. Eu acho que vale a pena a gente lembrar, então, e agradecer também. Com certeza. Esse episódio ele só faz sentido quando tem empresas que nos apoiam, que acreditam nesse projeto e que está conosco, né, Léo? Então, eu gostaria de oferecer esse episódio à Zooprofit, que vem transformando as bases da natureza em soluções tecnológicas para a produção animal, né? A Gaiden, gestão e desenvolvimento, a mentoria para transformar a sua equipe em uma equipe de alta performance. E também a nossa mais nova parceira, Auster Nutrição Animal, precisa e ágil. É uma honra ter esses parceiros com a gente e também esse convidado, que aqui tem muita história para contar e muito aprendizado para a gente conseguir absorver. Posso apresentar o convidado, Vitor? Então, ele que é médico veterinário, formado em 1990 pela Universidade Federal do Paraná, mestrado e doutorado na área de sanidade suína, atuou durante 30 anos como professor e pesquisador na Universidade Federal do Paraná, sócio da BS Sui, empresa dedicada à pesquisa e consultoria na suinocultura e sócio proprietário de uma granja suinícola comercial, só que focada na experimentação animal. Seja muito bem-vindo, professor Geraldo Camilo Alberton. Uma honra tê-lo aqui. Obrigado, Léo. Obrigado, Vitor, pelo convite. É uma honra para mim participar desse podcast de vocês. Professor, nós que agradecemos, a honra é toda nossa. Eu sou fã, Léo, do trabalho do professor Alberton. Eu acompanho ele há muito tempo. A gente lá do norte do Paraná ouvia falar desse professor, cara. Show de bola, professor. Uma honra estar aqui contigo. Acho que para nós começar o nosso bate-papo, né, professor? O Léo fez a abertura aí, mas vale a pena a gente entender um pouquinho mais, né, professor? O que te motiva a continuar estudando, refletindo aí, contribuindo com o setor da suinocultura? E conta um pouquinho para nós como que o senhor conheceu a suinocultura, chegou até aqui. Isso é uma história legal. No tempo de faculdade, eu não pensava em atuar na suinocultura, né? Quando fazia a veterinária, o cara entra na veterinária pensando em... eu quero mexer com cavalo, com gado, Eu não pensava no pet, né? Mas eu pensava em trabalhar com bois, com cavalo. E aí fui na área de frigorífico, me formei, fui trabalhar em frigorífico de boi, não gostei. Falei, eu preciso mudar de área. Aí apareceu um trabalho como sanitarista de campo numa agroindústria em Santa Catarina e eu entrei nesse ramo e nunca mais saí. É apaixonante a suinocultura, né? É diferente você trabalhar numa área extremamente tecnificada e é isso que a suinocultura tem. Então, quem entra ali, bota o pezinho ali e não sai mais. E aí me apaixonei pela suinocultura e aí veio a carreira da docência,
onde eu fiquei ministrando doenças dos suínos e outras disciplinas na universidade. Então, sempre envolvido com suinocultura dentro da minha carreira. Que bacana, professor. Mais uma vez, uma honra tê-lo aqui. Muito bacana essa história, realmente. E agora, para a gente realmente entrar dentro desse tema, Bora que lá. é a saúde de plantel, sanidade de suínos, tenho certeza que a gente vai conseguir explorar muito aí de forma muito importante. Professor, hoje parte da suinocultura moderna ela é composta por uma genética de alta qualidade. Os produtores, as integradoras, elas preconizam muito uma genética de alta qualidade, né? Então, é muito investido na genética. Mas até que ponto essa genética ela não está dificultando a sanidade dos nossos plantéis? Quando a gente busca uma alta performance, de um lado a gente acaba perdendo em algum momento. Isso realmente faz sentido? Como que a gente pode estar perdendo do outro lado da moeda? Legal. Excelente questão. E assim, de antemão, a resposta é sim, né? Nós temos uma culpa gigante da genética, não pelos genes que os pais trazem, né? E as mães trazem, né? O trabalho que os geneticistas fizeram no Brasil e no mundo, na suinocultura, é fantástico, né? Nós temos um animal com a eficiência que o suíno tem, né? Em tão pouco tempo, né? Foi um trabalho fantástico. Só que a forma de criar é que gerou indivíduos mais suscetíveis à doença. Então, lá na década de 90, quando eu comecei a trabalhar, a genética não era tão apurada. Mas olha só que interessante. Nós tínhamos muitas perdas de animais jovens. As perdas na maternidade e na creche eram altíssimas, né? Quando o animal chegava numa idade de engorda, ou mesmo um animal adulto, ele estava resistente a tudo. Vamos fazer uma analogia aí com a piazada de rua, né? Quem cresceu na rua, jogando bola, né? Quando era pequeno, né? Então, as crianças eram mais suscetíveis à enfermidade, mas quando chegava na idade adulta, era um estouro, né? Por quê? Porque tinha sido exposto a uma riqueza de micro-organismo que treinou o sistema imunológico nosso, quanto pequeno. Quando chega na fase adulta, ele não está mais tão suscetível. É que nem um cão, que você compra um cão de caça, um cão de guarda, você vai treiná-lo para quando ele chegar lá na idade adulta, ele está pronto. Você não vai comprar ele adulto e vai começar o treinamento, né? Então, o treinamento acontece como quando jovem. Hoje, nós temos o invertido. O nosso leitão está deitado em berço esplêndido, com maternidades fantásticas, com uma qualidade do micro-organismo, no nosso ponto de vista, depois eu vou explicar no nosso ponto de vista, excelente, mas quando ele chega lá na frente, o sistema imunológico não foi treinado. E isso passa de uma geração para outra. E aí nós chegamos na tua pergunta com relação à genética, né? Imagine, pais que tiveram uma vida, né, com contato com a natureza, terão filhos que vão ter esse contato com a natureza, e um vai passando para o outro esse treinamento do sistema imunológico. Agora, se eu pego na pirâmide da genética, são granjas extremamente protegidas, com exposição mínima de micro-organismo, com ar filtrado, é o famoso piá de prédio, né? Seria um leitão, uma porca, um cachaço de prédio. Os filhos deles serão piá de prédio. Os netos deles serão piá de prédio. Então, nessa pirâmide de genética, quando um produtor compra uma leitoa, ela epigeneticamente, depois a gente discute mais esse termo, ela é mais suscetível à enfermidade. Mas não pelo fato do geneticista terem selecionado os melhores genes para conversão alimentar, para ganho de peso, para conformação de carcaça. E sim por uma exposição ambiental que não permitiu esse treinamento. E eu vou aproveitar aqui, quebrar o protocolo. Vitor, você está com um bebê pequeno, né, Vitor? Sim, estou com um piá de 1 ano. 1 ano? Está engatinhando? Tá. Não, já começou a andar. Começou a andar. Já começou a andar.
E o que ele faz quando encontra alguma coisa? Ele achou essa caneta, onde que ele vai colocar? Vai direto na boca, né, professor? Né? Achou uma asa de barata. Vai aonde, Vitor? Vai direto na boca. Você já parou para pensar por que é isso? Não é para atormentar você. Não é nem a tua esposa. É para treinar o sistema imunológico. Exato. Perfeito. Então, vocês tiveram aqui recentemente o Henrique Rodrigues. Sim. Lembra que ele falou aqui que 70% do sistema imunológico está no intestino? Com certeza. Né? Porque é onde nós temos a maior riqueza de micro-organismo. E a boca é o local de entrada para o treinamento do sistema imunológico. Então, por isso que a criança está fazendo isso. Se você leva ela no parque, se você leva ela num ambiente rural, ela vai acabar levando bactérias e essas bactérias estão fazendo esse treinamento. A hora que eu privo uma criança desse treinamento, vai ser o famoso piá de prédio, menina de prédio. Criança que depois vai ter alergia a tudo e o sistema imunológico desregulado. Então, o nosso suíno, resumindo, tentando fechar essa pergunta aqui, que eu já estendi demais nela, mas o nosso suíno é um piá de prédio. Nós precisamos resgatar esse treinamento. E depois nós falamos mais sobre esse treinamento e a imunidade inata. Com certeza. Então, quando o senhor fala que é o piazão de apartamento, né? Criado ali dentro de apartamento, é porque realmente a estrutura suinícola hoje, ela não está, podemos dizer dessa forma, talvez teria alguma possibilidade de adaptá-la para melhorar dentro dessa pirâmide genética, professor, que aí favoreceria uma qualidade melhor dos animais? Claro que sim, podemos ajustar, né? É claro que a gente vai ter que fazer vários ajustes, né? Se a gente for fazer uma analogia, por exemplo, com crianças, uma criança que nasce numa família numerosa, os mais jovens têm contato com irmãos mais velhos e ocorre uma transmissão de micro-organismo. Então, os mais jovens são privilegiados nesse treinamento do sistema imunológico. Então, quando nós tínhamos maternidade que tinha várias idades, era fácil isso acontecer. Aí você pode falar, mas tinha mais problema de doença. Claro, né? Você acaba expondo, algum desses micro-organismos pode levar o animal à doença ou até à morte. Sim. Mas eu tenho a vantagem de estar preparando para uma fase lá na frente. Hoje nós não temos mais como retornar e falar, turma, erramos, agora vamos fazer o seguinte, acaba com isso de idade única, agora vamos misturar todas. Não. Também, erramos, estamos lavando, desinfetando demais, vamos parar. Não, segue o barco fazendo tudo isso. Mas dá para fazer um monte de coisa e resgatar esse treinamento, essa formação da microbiota. Excelente. Perfeito, cara. Eu acho que dá para nós entrar, professor, falando um pouquinho das primeiras horas de vida, né? A gente sabe que existe ali uma janela crítica para o desenvolvimento do sistema imune. Falando um pouquinho dessa questão de manejo de colostro, num ambiente de maternidade ali, dos primeiros contatos microbianos, né? Como que eles modam ali a imunidade desses leitões? Como que você vê essa parte? Legal. Você usou um termo aí muito bacana, que é uma janela, né? Isso. Essa janela é conhecida como janela de oportunidade de formação da microbiota, né? Quando o indivíduo nasce, quer seja um bebê, quer seja um gatinho, um cachorrinho ou um leitão, ele imediatamente vai ser colonizado. E sabe qual é a primeira fonte de infecção, de colonização? É o trato vaginal. É por ali que ele tem o contato, por exemplo, com lactobacilos e outras bactérias que já começam a compor a microbiota da criança ou do leitãozinho. Por isso, uma criança que nasce de parto natural tem uma vantagem em relação a uma criança que nasce de cesariana, que perde esse contato. Então pensa o seguinte, quem vai contaminar esse leitão? A porca. Né? A porca, nós temos que endeusar a porca. Hoje nós estamos descuidando, né? Nós temos aí taxa de reposição de 50%, taxa de mortalidade acima de 10%, longevidade de plantel de 3,2 parto. Como que eu vou ter matrizes com microbiota de qualidade para transferir para esses leitões se eu não estou cuidando dessas porcas? Então, a porca, o patrimônio dela não é só genético, é de microbiota. Então, focando na tua pergunta, a mãe vai colonizar o leitão.
Tá? Então, essa mãe não poderia estar sob efeito de antibiótico e ela teria que ter uma microbiota adequada. Para ter microbiota adequada, a nutrição tem que estar ok, ela não pode estar estressada, e séries de coisas. Bom, o leitão vai entrar em contato com essa microbiota e ali tem patógenos, né? Ele poderia adoecer. Por que ele não vai adoecer? Porque imediatamente ele vai tomar o colostro. E até na hora que ele está tomando o colostro, o contato com a pele da mãe e bactérias que tem ali no teto da porca vai fazer parte dessa colonização. Então, ele ingere uma proteção que é gigantesca, proporcionada por anticorpos, por células de defesa que transfere da porca, mas por um motivo muito óbvio. Para que tem uma proteção tão grande? Porque ele precisa receber uma colonização para fazer o treinamento da imunidade inata. Então, a natureza é perfeita. Ela fala, eu te dou um guarda-chuva e vou fazer chover. Mas você não vai se molhar, porque você está com o guarda-chuva. E aí, o que a gente faz? Usa um monte de antibiótico, você não deixa chover. E ele está com o guarda-chuva armado. Aí, quando ele foi para a creche, desarma o guarda-chuva, porque acabou a imunidade passiva. Aí ele vai entrar em contato com as bactérias, não tem mais a proteção da mãe, ele adoece. Então, o treinamento é maternidade. Então, grave isso, né? Os nossos ouvintes, lembrem, qual é o momento de eu moldar uma microbiota que está se formando? Maternidade. Vale para você que tem um bebezinho, para os ouvintes que querem ter filho ou que têm filho, né? A criança precisa ser exposta a uma riqueza ambiental. Aí você vai perguntar para o médico, e aí, o que eu faço agora? Né? Vou jogar uma pasada de fezes na caixa d'água? Não. Leva a criança no parque de vez em quando, permita que ela pratique esportes, né? Você teu filhinho vai passear lá numa área rural e imediatamente essa criança vai levar a mão na terra, vai colocar na boca, vai se colonizar. Então, é isso que nós precisamos resgatar. Bom, aí nós chegamos nessa questão. A mãe é uma fonte de microbiota. E o ambiente? É um piso ripado, uma borracha, com fezes e urina. Nenhum animal na natureza foi projetado para morar em cima de fezes e urina. Nós criamos esse problema. Como é que eu resolvo isso? Dá para tirar dali as fezes e urina? Dá para lavar e desinfetar toda hora? Não, só vou piorar. Eu vou ter que colocar naquele ambiente bactérias benéficas que foram retiradas do ambiente onde o suíno vivia, ou seja, o solo, que formam esporos e que são boas de briga, e elas vão colonizar esse ambiente, que é um trabalho que eu tenho feito, que é a modulação biológica ambiental, que temos feito na suinocultura, na bovinocultura de leite, no compost barn e na avicultura, colocando bactérias benéficas para colonizar esses indivíduos. Então, se a mãe está com a microbiota boa e o ambiente tem bactérias benéficas fazendo esse trabalho de colonização e excluindo as bactérias patogênicas, pronto, eu estou formando um sistema imunológico adequado e o leitão tomando o colostro, que não é, a gente pensa, colostro é imunidade passiva, é alimento, ele tem fatores de crescimento para desenvolvimento do intestino. Então, o colostro, toda a granja devia ter um manejo de colostro com sondagem daqueles animais mais críticos, né, que podem ingerir menos, que acabam ingerindo menos colostro, então tinha que ter esse trabalho. Mas aí, esse trabalho tinha que ser feito também nas mães dessas mães, ou seja, nas avós e nas bisavós, né? E eu estou iniciando um trabalho desse, inclusive na avicultura, né? Propagando essa ideia de que quando eu faço uma interferência deste formato no indivíduo, o que acontece? Acontece uma mudança epigenética. Epigenética é quando eu tenho uma mudança eu não mudo os genes, não há uma mutação, mas acontece um rearranjo dos genes. Ou seja, genes que aquela célula não acessava, ela começa a acessar, né? E aí, essa mudança
que traz essa célula mais eficiente em termos imunológico ou fisiológico, é passado da mãe para o filho. Então, se eu faço um bom trabalho numa bisavó, eu colho os frutos na avó, eu vou colher fruto na F1. Então, é um trabalho que não adianta só nós, no nosso patamar, que é o chão de granja, da granja que vai produzir o suíno para o abate, se a genética não se atentar para essa questão. Porque nós estamos falando de uma parte do sistema imunológico que é a imunidade inata, são as barreiras, o muco e principalmente células de defesa, né? Como os neutrófilos, os macrófagos, as células dendríticas, as células natural killer. Até pouco tempo atrás, se conversava com eu aprendi isso na faculdade, isso aí nasce pronto, você não precisa fazer nada, eu só preciso treinar a imunidade adaptativa, que é a que vai gerar os anticorpos, né? Ou as células efetoras, né? As células T efetoras. Mas a imunidade inata, ela precisa ser treinada. Por isso que tem o piá de prédio e o piá raiz. Qual a diferença entre eles? A imunidade inata foi treinada. E a imunidade inata, qual é a grande vantagem dela? Vitor e Léo, agora que eu percebi, rapaz, vamos fazer uma cantoria, né? Daqui a pouco puxa o violão aqui, né? Fazer a música da imunidade. A imunidade inata! Olha que interessante, a imunidade inata, ela não é específica, né? Ela protege, ela tem um range, né, muito maior. Os vertebrados evoluíram e desenvolveram a imunidade adaptativa. Mas olhe quantos seres, né, não superiores como nós vivem só com a imunidade inata. Então, ela é fantástica. Por exemplo, a célula natural killer, que eu acabei de falar, ela é uma célula que mata células infectadas por tumor, infectadas por vírus. Então, não é só bactéria que nós estamos falando, né? E o nosso suíno, ele não é mais suscetível, por exemplo, a uma influenza do que o suíno de antigamente? O PCV2, por que ele eclodiu? Ele sempre existiu, né? E outras doenças virais que cada vez estão se tornando mais comuns na suinocultura, na medida que a suinocultura evolui nesse patamar que nós estamos falando. Antes a gente falava, na suinocultura é só doença bacteriana e na avicultura mais o problema viral. Mas a avicultura já estava mais evoluída nessa questão da saúde, tudo ar filtrado, nas avós, das bisavós. Quando nós chegamos na suinocultura nesse patamar, nós entramos na era das viroses e atrapalhando. Então, nós temos que resgatar esse treinamento. Professor, e quando a gente começa a comentar sobre esse assunto, aí que vem os riscos, né? Que acaba surgindo nesses momentos, né? E eu queria entender um pouquinho de ti, assim, que quando a gente começa a ter um excesso de intervenção, umas padronizações, ou até mesmo quando essa falha comprometendo esse processo do manejo do colosso ali e tudo mais, quais são os riscos que acabam surgindo ali com essa falha do processo? Olha, tem muitos riscos que acontecem nessa fase, tá? Então, vamos pegar um primeiro risco, um atendimento ao parto precário, tá? Se você tem alguém que não tem o treinamento ou não tem o tempo necessário, ou que é remunerado, muitas vezes, de acordo com índices que pode ser influenciado pelo trabalho dele, por exemplo, tem uma meta de natimortos. Eu não posso perder aquele bônus que vem a cada 3 meses. E aquela porca ali está com cara que vai demorar mais um pouco. O que o cara faz? Bota a luva e faz o toque. Ele quer salvar leitão. A equipe espera dele isso, porque o din-din deles é influenciado. E aí, fiz o toque. Aí eu vou fazer o antibiótico. Eu já baguncei a microbiota da mãe, que vai passar esse efeito no leitão. A porca vai ter um trato uterino inflamado. Vai produzir menos colostro e vai produzir menos leite. Então, já começa por aí. Então, uma simples remuneração, né? Aquela cenoura na frente do cavalo, que era para estimular o cavalo a correr, eu criei um monstrinho, tá? Então,
Tem granjas aí que passa de 60% a 80% o índice de toque, quando o índice de distocia na espécie suína é menos de 6%. Ou seja, significa que a grande maioria, né, está fazendo toque indevidamente. Em que granja que se justificaria um alto percentual de toque? Uma granja de genética de linha macho. Aí são fêmeas com baixa habilidade materna. Vai ter mais problema de parto. Agora, mesmo numa granja de genética de linha fêmea, não se justifica, né? Pelo contrário, elas têm mais habilidade materna ainda. Bueno, então, começa por aí. Aí o pessoal vai lá e começa a falar, mas espera aí, tem muito leitão. Eu vou colocar numa outra porca. E tira o leitão que ainda não mamou colostro ou que mamou pouco colostro. Leitão tem que ficar na mãe biológica, de preferência por 24 horas. Mas nasceu 20. Não tem problema, vai revezar, vai mamar os 20 na mãe. Acabou, fechou os partos, pega os excedentes e leva para outras mães. Então agora nós vamos colocar os pequenos numa porca, os médios na outra porca, o grande na outra porca. Pronto, ferrei mais ainda. Porque você nunca vai conseguir deixar tudo padronizado, porque na natureza eles são diferentes. Um nasce com 800 gramas, um nasce com 1,8 kg, tem 1 quilo a mais. Como é que eles vão ser iguais? Agora, se eu coloco só leitão grande numa porca, eu tenho grande competindo com grande. Não é? Aí aquele leitão que podia ser desmamado com 8 quilos ou 10 quilos, ele está competindo na mesma porca, ele vai ser desmamado com 6 quilos, quando ele tinha potencial para ser desmamado com 8. Então, isso eu chamo da igualdade e da mediocridade. Se faz muito na suinocultura a igualdade da mediocridade, na maternidade e na creche, querendo igualar leitegadas. Isso é um crime do ponto de vista biológico e do ponto de vista microbiológico, porque toda hora eu estou... Tem leitão que conhece todas as porcas da maternidade. Tá rodando. Sério? Tá rodando. Parem de fazer isso, gente. Mas não pode ficar um pequeno, um médio, um grande. Quem falou? Aonde vocês tiraram isso? E o funcionário de granja, por cuidado ou por alguma coisa que vem, acho que quando ele assina o contrato, imediatamente desce um chip na cabeça deles falando assim, equalização. Eu vejo isso nas creches também. O cara, no lugar de cuidados, os primeiros cuidados no alojamento, ele está fazendo equalização. Léo? É isso aí. O Léo trabalha com certeza. creche, sabe do que eu estou falando. Eu acho que é até interessante, né, professor, a gente comentar mesmo sobre isso. Então, quando que é o momento certo da gente mexer? Ali, né, no alojamento, vamos falar do alojamento de creche. Nesse alojamento é um momento, porque já teve o estresse do transporte, a gente vai ter uma padronização ali nas baias. É o momento de fazer isso? Então, já separar, fazer uma catação? Ou como que a gente poderia melhorar esse manejo? Olha, Léo, se fôssemos olhar o que a ciência fala, que a gente sempre tem que ajustar ciência e prática, não teria necessidade de fazer equalização. Na minha granja, né, como eu falei, a gente tem uma granja de pesquisa e tal, nós não fazemos. Pequeno, médio e grande estão compartilhando a mesma baia. Até porque a chance de briga é menor. Você bota 2 cachorros grandes, eles vão brigar. Agora, bota um pequeno e um grande, o pequeno vai botar o rabo no meio das pernas e virar as patinhas para cima e vão se entender. Agora, se só bota bitelo, bitelo vai brigar com bitelo, né? Então, se diminui briga, o produtor vai poder fazer o que ele tem que fazer, que é fazer o estímulo de consumo de água e ração. Eu tenho visto em granjas na nossa região crechários fantásticos que o produtor está perdendo o timing, está perdendo o start do leitão, porque ele fica fazendo o quê? Equalização. E aí o extensionista passa lá, e a primeira coisa que ele anota, tem que fazer equalização. O cara passou o dia inteiro fazendo equalização, o extensionista foi lá e falou que tem que fazer equalização. Faz equalização. E o manejo do que precisa ser feito, não é feito. É uma briga, é uma luta, é que nem enxugar gelo, porque os leitões são diferentes, ele, em algum momento vai aparecer. Mas eu botei tudo leitão de 6 quilos.
Por que daqui a uns dias um vai ter 7 e o outro vai ter 6,5? Porque quando eles nasceram, eles tinham um peso diferente. O que define o ganho de peso é o número de fibras musculares que ele tinha ao parto. Então, é enxugar gelo. Na minha opinião, não precisaria ser feito. Ah, mas a integradora quer que faça. Então faz no primeiro dia, mas não faz no segundo, no terceiro, no quarto. Outra coisa, por que separar macho e fêmea? Se a nutrição é a mesma e o desempenho deles é o mesmo. É um trabalho a mais. Que tal se fosse chegando todo mundo... é 50 em cada baia. Em meia hora estava feito, o cara ia fazer o manejo que precisa ser feito, que é estímulo de consumo. Mas não é isso que acontece na vida real. Excelente. Não, excelente, professor. É realmente uma mudança assim, de conceito mesmo. Né? A gente vê muitas equipes ali, integradores, trabalhando de uma forma diferente, né? Cobrando mesmo essa padronização. Mas eu vejo total sentido. E o que eu entendo até o momento dessa conversa, professor, que muitas vezes a gente é uma mãe protetora, né? Querendo proteger o filho a todo custo. É como a equipe técnica acaba sendo, ou os produtores acabam sendo com os leitões. Uma mãe protetora que quer proteger o filho, mas não deixa ele preparado para o mundo. Então esse animal não vai sair preparado para o mundo e lá na frente ele vai ter uma consequência. Quando ele sair debaixo da asa da mãe, vai ter um problema muito maior, que ele não está preparado para enfrentar esse problema. Até porque foi bem isso que o professor disse, né? Hoje nós temos grandes, vamos dizer em carros, né? Grandes Ferraris nas maternidades, e quando ele chega no final da vida, ele vai se deparar com um Fusca, um Golzinho, numa terminação, né? Então a estrutura, no final da vida desse animal, vai acabar sendo a consequência daquilo que o Léo comentou, né? Então talvez um ambiente já um pouco mais hostil e é onde esse animal acaba sofrendo. Uhum. Legal. É isso que vocês comentaram, está super alinhado. Veja, dois números que mostram como o animal lá na frente ele está despreparado. Taxa de mortalidade de matriz. Por que morre tanto porca? Fala, é prolapso. Não, morre porca de pneumonia, morre porca de diarreia. É só pegar os trabalhos de necrópsia e a gente vê que as porcas estão mais suscetíveis a enfermidades que elas não eram antigamente, né? E outro índice é condenação no frigorífico, né? Hoje nós temos desvio por pleurisia acima de 15%, 20%, taxas de condenação altíssima, principalmente por problema respiratório. E o treinamento das células de defesa do sistema respiratório é feito no intestino, né? Lá quando jovem, né? Aí a criancinha que não é treinada adequadamente, o piá de prédio, qual é o maior problema que ele tem? Problema respiratório. Então, é isso que você falou, nós temos que preparar nossos filhos para a vida, assim como nós temos que preparar os nossos leitões para a vida. Esse excesso de proteção acaba gerando indivíduos mais suscetíveis à enfermidade. Então, nós temos que resgatar a natureza da colonização, do treinamento do sistema imunológico. Excelente, professor. Excelente demais. Eu vejo, como eu comentei, a gente acaba errando por excesso de cuidado, mas também, às vezes, tem um pouco de, não vou dizer desleixo, mas muitas vezes por querer atingir um nível de produção muito alto, a gente acaba aumentando as nossas densidades de granja para atingir o que a gente precisa entregar. E a gente sabe que tem as presenças constantes de patógenos e uma limitação, talvez, de biossegurança pensando na suinocultura. E o senhor traz um conceito muito interessante, que não é jogar a culpa, a gente vinha conversando um pouquinho antes, não é jogar a culpa em um ponto isolado, ou a falha na desinfecção, na lavação, o erro de vacina, tudo mais. E eu queria que o senhor explicasse como que realmente esse sistema como um todo, como que ele realmente, e não só os pontos isolados, eles estão colaborando para uma maior susceptibilidade dos animais. Legal. Então, vamos lá. Vamos com relação a essa culpa da granja, né? Vamos dizer assim. Não que a gente esteja culpando alguém, mas o problema é oriundo do manejo das instalações, né? Para qualquer pessoa, especialista ou alguém da área que se pergunta por que o nosso suíno é mais suscetível, ele vai falar porque a genética privilegiou o desempenho e porque temos falha de biossegurança, falha do manejo de colostro, falha na vacinação, falha na limpeza de infecção, alta densidade, tudo numa simplificação assim.
existe culpa disso, claro, mas não é 90%, é 30%. Vamos dizer que 30% do problema está aqui. Tá? Os patógenos que existem na suinocultura, a maior parte deles são patógenos de microbiota. Ou seja, eles não são patógenos primários. O que é um patógeno primário? Aquele que tem patogenicidade absoluta. Não importa se o indivíduo está exposto a alguma condição de risco, ele tem capacidade de chegar e vou causar doença. Por exemplo, uma febre aftosa, né? Uma doença de Algesque, né? Uma peste suína. Não importa se o suíno está bem, se o manejo está adequado, vai causar enfermidade. Agora, os que causam a maior parte dos problemas na suinocultura são patógenos secundários, ou seja, que precisam de fatores de risco. Né? À medida que eu junto fatores de risco, às vezes, por exemplo, eu não fiz vazio sanitário, né? Ou eu não cuidei muito do manejo de colostro. Você colocou um fator de risco. Aí, daqui a pouco, tem uma queda de temperatura. Você colocou mais um. E chega uma hora que o copo transborda. Daí o animal fala, opa, agora eu não aguento, agora eu vou acabar adoecendo. Ou seja, aquela bactéria venceu as barreiras daquele indivíduo, porque ele foi ficando imunossuprimido pela essa conjunção de fatores. Ou seja, quantos menos risco eu ponho dentro do sistema, mais apto para que os animais fiquem resistentes, mais resistentes eles ficarão. Então, eu não posso descuidar do vazio sanitário, eu não posso descuidar da limpeza, desinfecção, do manejo de colostro. Todos eles participarão no processo da doença. Não sei se... Não, eu entendi. Eu vejo que é um limiar muito interessante, né, professor? Entre a gente não ter um excesso de cuidado, mas também não descuidar. Né? Isso. Tem que ter esse critério, né? O equilíbrio, né? E quando cuidar, saber como cuidar. Né? Por exemplo, fazer revezamento de leitegado é bom para eles mamarem colostro? É sim. Mas, por favor, não vai colocar leitão de menos de 1 quilo dentro de um escamoteador trancado durante 1 hora para ele mamar depois. Esse leitão, ele vai entrar em hipotermia. Quando ele for para a porca, até ele resgatar a temperatura normal, ele vai tomar menos colostro do que se ele não tivesse no revezamento. Então quero prender leitão? Prende os maiores, os médios, mas não vai deixar 1 hora, ou vai esquecer eles. Tá. Mas eu não tenho equipe. Então não faça, porque se só vai piorar. É a mesma coisa a equalização por tamanho. Excelente. E olhando para frente, professor, quais são as alternativas que o senhor traria para a gente melhorar esse sistema e deixar ele mais apto para atender a saúde dos animais e aprimorar para esses animais serem mais resistentes às doenças e os patógenos? Então, a chave desse processo é a microbiota. Ou seja, são 39 trilhões de bactérias, vírus, fungos que vivem no organismo do suíno, né, e que precisam ser cuidados. Agora, como que eu falo em cuidar de microbiota se eu uso, por exemplo, na creche, antibiótico do primeiro ao último dia? Se na engorda, eu faço pulsos de antibiótico. Se para as porcas, eu posiciono antibiótico para infecção urinária a cada 4 meses ou cada 6 meses. Então, a primeira coisa que nós temos que parar e pensar é como que eu tiro essa muleta do sistema. E isso começa lá com a genética. Eu trazer para as granjas animais que já passaram por esse treinamento adequado do sistema imunológico, e aí eu fazer esse treinamento na minha granja, e aí eu tenho um leitão que é um leitão raiz. É um leitão que está com a microbiota 10. Quer dizer, eu vou botar antibiótico do primeiro ao último dia na creche? Não. Vamos testar? Vamos. Um primeiro lote, Léo, nós vamos fazer 1 semana sem antibiótico. Deu certo? Deu. Agora vamos tentar com 2 semanas? Daqui a pouco você está fazendo a creche inteira sem antibiótico. Bom, agora vamos para a engorda. Então, nós temos que tirar, não que eu seja contra antibiótico, ele deve ser usado, mas
ele é uma molécula extremamente preciosa que está aí para salvar vidas humanas e suínas, deve ser usado com parcimônia. Mas ele não pode ser usado como uma muleta para compensar algo que eu estou fazendo errado, que não é complexo. Veja o que eu falei para vocês, não é complexo. É a mesma coisa. É complexo você pegar teu piá de vez em quando e levar para o sítio? Não. Ou lá no Parque São Camilo e deixar o piá se rastejar e voltar para casa sujo, encardido, que quase tem que botar o piá de molho para tirar a sujeira do pé? Não sai, viu? Não adianta. Quando aprender a andar e caminhar por aí, não tente tirar o encardido num dia só. Vai levar uns 3 dias. Uns 3 dias. Da roupa também. Ou seja, é complexo isso? Não. É só nós quebrarmos um paradigma, né? Mentalidade, né? E mudar nossa mentalidade. A nossa mentalidade está focada em controle e tratamento de doença. Nós precisamos virar a chave e falar, opa, agora nós vamos fazer promoção de saúde. E aquilo que o Henrique falou no podcast, construção de saúde é construir uma casa, um tijolinho todo dia. E combater doença é uma implosão. Você vai lá, bota uma amoxicilina, bota lá uma tilmicosina na ração e bam, que nem destruir uma casa. Você demole uma casa em segundos. Agora, construir uma casa leva meses, às vezes anos. Então, nós temos que mudar nosso foco. Isso não se faz do dia para a noite, a construção da saúde. Isso aí. E eu vejo que a gente precisa cada vez mais de pessoas dentro do sistema, professor, que entendam realmente quais são os desafios. Contribuindo com o que o senhor falou, para tirar o antibiótico de uma fase de creche, por exemplo, a gente precisa entender aonde estão surgindo as doenças, por que estão surgindo as doenças, agir preventivamente com medidas profiláticas, e aí, quando a gente controla essa situação, a gente consegue tirar o antibiótico ali na frente. Imagino que seja mais ou menos essa linha de raciocínio. Exatamente. Então, se a gente voltar lá na sua primeira pergunta, a genética tem culpa? Não pelos genes que os animais trazem. Os genes deles estão ok. Eu só preciso pegar este indivíduo e treiná-lo adequadamente. São os soldadinhos, né? Você não pega convoca um moleque de 18 anos e manda para a guerra. Como é que ele vai lutar? Ele precisa ser treinado. A mesma coisa um policial militar. Todo mundo que vai para o campo de batalha precisa ser treinado. Por que eu não vou treinar o sistema imunológico? Eu preciso treinar também. Se eu não treinar, como é que ele vai combater o Streptococcus lá na creche, ou a Haemophilus parasus, ou a Pasteurella lá na frente? Por que os nossos suínos estão padecendo por bactérias que fazem parte da microbiota, que eu vou lá, pego um javali, isolo, e o javali fala, eu não tenho problema com essa bactéria, mas, poxa, ele nasce e entra em contato com a terra. Então, nós temos que desfazer esse pequeno monstrinho que nós criamos. E não é difícil, e não precisa avacalhar, não precisa porcalhar nada. É só, olha, usando o porco como um adjetivo que não é legal, mas jogar cocô na caixa d'água. Não preciso fazer isso. Não deixar de fazer limpeza de infecção? Não. Só usar o que a ciência já nos trouxe e aplicar nas granjas. Excelente. Perfeito. Professor, para nós concluir a nossa conversa, né? Então, assim, já indo para os finalmente, né, Léo? Antes dos agradecimentos e tudo mais, então, realmente, sim, os nossos suínos, eles estão mais susceptíveis mesmo aí a esses desafios sanitários. Sim, com certeza. Eles estão e nós precisamos ajustar esse processo. E não, como eu falei antes, dá para fazer e não é complicado. Excelente. Muito bom, professor. E eu queria que agora, né, Vitor, antes da gente finalizar, que o professor deixasse uma dica de ouro aí para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, o pessoal que está aí na faculdade, pessoas que já estão a campo aí, também trabalhando dentro da área de produção. Qual que é a dica que o senhor deixaria para a gente contornar esses desafios aí do nosso sistema? Legal. Eu acho que a dica de ouro que eu vou passar para vocês é algo que eu usei na minha formação. Quando eu lia sobre alguma bactéria ou sobre um vírus, me chamava mais atenção não o fato dela causar a doença, né? Fala, quando ela afeta uma população, ela
10% dos animais são afetados. Nossa, 10%, eu preciso estudar essa bactéria. Todo mundo vai nessa, saber qual antibiótico, papapá. Eu falava, não, mas peraí, mas 90% não é afetado. Por que esses outros 90% não é afetado? Ah, porque ele tomou colostro? Porque a mãe dele passou essa bactéria, então era uma cepa menos patogênica? Né? O que foi feito de diferente? Então, a dica é, não olhem os agentes causadores de enfermidade apenas como um bandido que precisa ser destruído ou erradicado da suinocultura. Mas olhe qual é o papel biológico que ele está fazendo. Né? Todos esses micro-organismos têm um papel biológico. Será que o papel biológico dele de matar um leitão, um Streptococcus, é porque nós criamos a sinalização dizendo, ó, Strepto, cumpra seu papel biológico, porque esse animal não tem imunidade treinada, ele não tomou colostro, e etc, etc, etc. Então, ele vai lá e cumpre o papel biológico. Então, eu vou desativar essa necessidade dessas bactérias causar esse problema. E como é que eu faço isso? Construindo saúde. Né? Agora, falar de saúde, gente, não é tão simples. Olha aí pela cidade. Quantas farmácias nós temos aqui em Palotina? Tem alguma. Alguma. Cada esquina tem Exato. tem uma, e no meio da quadra tem duas. Bom, Exatamente. a medicina das pessoas também fala muito de doença. Nós precisamos falar mais de saúde. Só que saúde não vende. Uhum. É bom para quem? Para o indivíduo que é portador dessa saúde. Mas ele não vai gastar mais com remédio, ele não vai gastar mais com médico, ele não vai gastar mais com veterinário. Então, parece que... Então, vamos deixar de lado esse assunto e vamos falar mais de doença, de vacina. Blá, blá. Então, construção de saúde não é só tomar vacina, não é só biosseguridade, não é só limpeza e desinfecção. Tem muito mais. É, inclusive, uma exposição adequada à microbiota. Perfeito, professor. E eu acho assim que até a gente tinha comentado no episódio com o Henrique, e no meu ponto de vista, assim, o Léo, não sei se ele vai concordar ou não, mas pensando em custo de produção, é muito mais viável financeiramente tu investir em saúde do que realmente investir em doença, no caso, pegando curativo, no curativo, né? Investir na saúde, no preventivo, do que no curativo. Exatamente isso daí. Eu acho que faz muito sentido isso que o professor trouxe. Realmente, assim, estou bem satisfeito com o que a gente viu aqui hoje, professor. Gostaria de agradecer mesmo em nome do Grande 360. Muito obrigado, tá, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. A gente sabe que é uma agenda bem corrida, mas hoje a gente conseguiu nos reunir e gravar esse conteúdo bacana para o pessoal que nos acompanha, né, Léo? Foi uma baita aula, professor. Mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade. Que honra ter o senhor aqui e tenho certeza que vai agregar muito aí para o podcast, para as pessoas que estão ouvindo aí no dia a dia, na batida do campo e também quem está saindo da faculdade. Vitor, acho que estamos chegando ao final. A gente queria ficar mais 1 hora, 2 horas conversando aqui com o professor. Tem inúmeras perguntas, mas... infelizmente a gente tem que chegar ao fim, né, Vitor? Mais uma vez agradecer os nossos patrocinadores, a Zooproft, a Guide e a Auster também. E infelizmente chegamos ao final desse episódio, né, Vitão? Isso aí. E uma coisa que o professor trouxe para nós, que eu até comentei aqui, que a fêmea ela não traz só o patrimônio genético, Léo, mas ela traz como patrimônio também a microbiota. Perfeito. Excelente. Muito obrigado, professor. Professor, muito obrigado. Obrigado, moçada. Parabéns por esse trabalho fantástico que estão fazendo com esse podcast, Grande 360. Né? Espero poder contribuir em outros episódios. Com Fico certeza. à disposição. E vocês que estão nos ouvindo, né? Obrigado aí pela participação nesse podcast, né? Como ouvintes desse podcast fantástico. E até uma próxima vez. Obrigado. Muito obrigado. Muito Valeu, obrigado. pessoal. Até a próxima. Pessoal, até mais. Tchau, tchau.